empresários, tudo bem? No vídeo anterior, nós falamos aquela frase famosa do Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Eu sou a Jéssica Betim, criadora do canal Seu RH e da JBC, Consultoria de RH, e hoje eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre uma questão bem interessante e que passa muito desapercebido quando a gente fala de administração, gestão empresarial, que é a cultura organizacional. Existem muitos casos famosos de empresas grandes de que quando acontecem fusões, não necessariamente uma compra a outra, ou em casos de aquisição também, em que os colaboradores de uma empresa que já estavam acostumados a uma cultura, a um modus operandi, não se acostumam com a cultura da outra empresa. E normalmente é aquela empresa que acaba tendo uma predominância sobre a outra. E aí, ou eles se afastam, pedem demissão, ou o rendimento deles cai drasticamente porque eles têm valores diferentes e eles se acostumaram com aquela forma diferente, né? Aquele jeito diferente de trabalhar, que não é o mesmo do que a outra empresa está querendo impor. Às vezes, alguns colaboradores se adaptam e de repente até rendem mais, mas existe uma maioria ou um número bem significativo que não consegue se adaptar. E muitos acabam até adoecendo, entrando em casos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade extrema, ou às vezes até desenvolvem algumas doenças físicas mesmo, como gastrite, muita enxaqueca, dor de cabeça, entre várias outras, que tem a ver com essa questão de cultura. E a cultura, ela está extremamente ligada, entrelaçada com os nossos valores, tanto os nossos valores, né, pessoais, quanto os valores da empresa. Então é bastante interessante e é uma das dicas que eu sempre falo, por exemplo, para candidatos, quando a gente vai fazer um processo seletivo, que é tentar investigar se os valores, por exemplo, do candidato, ele tem a ver ou eles conflitam com os valores da empresa que está contratando. E a mesma coisa quando a gente fala de uma fusão, por exemplo, ou quando nós falamos de situações onde a gente quer mudar algo na empresa. Então, por exemplo, você tem uma empresa mais amistosa, mais amigável, onde as pessoas conversam bastante entre si, com os clientes, os parceiros de uma forma geral, dificilmente ou demora mais tempo para você conseguir implantar uma cultura, por exemplo, mais agressiva, uma cultura de metas mais altas, mais desafiadoras, ou o contrário, né? Se eu tenho uma empresa onde por algum motivo não houve muita coesão e as áreas brigam entre si, e é óbvio, a gente sempre precisa de uma maior cooperação entre os times para conseguir fazer com que a gente melhore os resultados. Isso também é um trabalho mais de formiguinha que a gente vai fazendo, seja como gestor ou um trabalho entre os líderes, entre as áreas, para conseguir ter mais coesão entre as equipes. E isso serve para tudo que você queira implantar. Então, se você percebe que a sua equipe, né, o seu time não segue processos, é que provavelmente eles não são pessoas tão organizadas assim. E aí, o que você pode fazer? Você pode começar a contratar pessoas que tenham a ver com essa cultura nova que você quer implantar. Não necessariamente de que você precise demitir, mas você pode aproveitar as substituições, por exemplo, alguém que saiu ou alguém que você precisou demitir, para contratar pessoas diferentes. E no começo você pode ter bastante conflito, seja que o grupo não aceita essa pessoa não vai se sentir à vontade ali no grupo. Então, dependendo da situação, é importante você, na hora da contratação, deixar muito claro isso para esse novo colaborador. Falar, olha, vai acontecer isso, né? Talvez você não seja tão aceito, talvez as suas ideias não sejam bem acolhidas, mas é uma estratégia, faz parte aí da evolução da empresa. Pode sim contratar um consultor de RH, alguém para fazer treinamentos, para fazer campanhas motivacionais, e um trabalho muito forte com liderança. Os líderes têm um papel muito importante nessa parte de mudança de cultura. E é impressionante o quanto o dono, se a sua empresa tem a sua presença muito forte, né, o dono ele é fundamental. Então, por exemplo, é bastante comum a gente ver coisas do tipo, do líder ali, né, o diretor da empresa tem problemas de comunicação. O que vai acontecer? Os seus colaboradores também, em algum momento, vão apresentar problemas de comunicação.
E assim vai, com organização, com cumprimento de processos, metas e tudo mais. Então é muito legal fazer essa autoanálise, principalmente se a tua empresa ainda é pequena e, querendo ou não, muito dependente de você, para você mudar em você aquilo que você deseja mudar na empresa. Parece bobagem, mas faz toda a diferença isso, e é bem interessante os casos que a gente acompanha aí de trabalho com liderança, com diretoria, e o quanto isso reflete na equipe como um todo, na empresa como um todo. Outras dicas importantes são fazer algumas campanhas, né, como eu já comentei, então do tipo, olha, uma bonificação, uma premiação, começar com alguns trabalhos de campanhas motivacionais de uma forma geral, então um convênio com, por exemplo, uma farmácia, convênio com faculdade, coisas nesse sentido que vão tirar aquelas pessoas da zona de conforto, do jeito normal de trabalhar delas e vai motivá-las para fazer algo diferente. E o que é mais importante é perceber o quanto vai ter gente resistente e o quanto alguns colaboradores, por mais que sejam colaboradores antigos, colaboradores parceiros, eles não vão fazer parte dessa nova realidade da empresa que você quer atingir. E às vezes insistir em mantê-los na empresa acaba sendo muito prejudicial, tanto para você, o empresário, né, tanto para a empresa quanto para essa pessoa. Fica sofrido para as duas partes. E é estranho, fala, nossa, você é de RH e tá falando isso, né? Tá falando para eu desligar pessoas? Sim, às vezes acontece. O ciclo de todo mundo uma hora encerra. A gente precisa entender isso, né? Todo mundo tem começo, meio e fim, seja ele mais rápido ou mais demorado, mais longo na empresa. Mas você pode fazer isso de uma forma muito saudável, conversando com essa pessoa, fazendo acompanhamento, entendendo onde é a dificuldade, tentando ajudá-la, e se vocês dois chegarem à conclusão de que não dá certo, ajudando, pagando, por exemplo, uma empresa para fazer uma recolocação, ou indicando, esperando ele se recolocar para você demiti-lo, ou ele pedir demissão, quer dizer, vamos supor que demore 2, 3 meses, não tem problema, ele fica esse tempo na empresa, mas são coisas que, por incrível que pareça, são ações importantes que precisam ser tomadas nesse momento de mudança. E a realidade que a gente está vivendo e que vai se perdurar, né? Todo mundo está comentando, existe o antes e o pós essa pandemia, ela exigiu muita mudança interna. E essas mudanças, elas são extremamente importantes, vitais às vezes para uma empresa, por exemplo, que tinha uma loja física muito grande e passou a trabalhar só online, entre várias outras questões, até o tipo de trabalho, home office, meio a meio, um pouco no escritório, um pouco em casa, enfim, várias e várias mudanças, e algumas pessoas realmente não se adaptam. E a gente tentar insistir com isso, ela realmente não é uma boa saída, ok? Espero ter ajudado vocês. Provavelmente vamos tocar nesse assunto em outros vídeos e acompanhem o nosso canal, curtam, se inscrevam, compartilhem e deixem seus comentários e suas dúvidas, ok? Um beijo e obrigada!